otorrinolaringologista, otorrino, médico Tiago Carvalho, da Clínica Balestro, convidado para falar hoje sobre renite. Tudo bem, Tiago? Bom dia. Tudo jóia, Paulo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no seu programa. Bom, preocupação. Quais são os motivos que levam uma pessoa a ter renite? Quais são as épocas um pouquinho mais complicadas? Quais são os cuidados que devem ser adotados por quem tem qualquer prenúncio desse tipo de alergia? Só esclarecendo aos ouvintes para participar com perguntas, o interessante é utilizar o nosso canal de mensagens e o WhatsApp 99787885 para esclarecimento de qualquer dúvida. Quais são as principais causas da rinite? Sim. Só para situar um pouquinho o ouvinte, a rinite é aquela inflamação na mucosa nasal, no revestimento interno do nariz. É manifestado principalmente pela coceira, espirros, obstrução nasal e coriza, né? Existem vários tipos de rinite, rinite alérgica, rinite medicamentosa, hormonal, entre outras. Então depende muito do tipo da rinite, né? A rinite alérgica, ela pode manifestar, principalmente alergia por pólens, pode manifestar na época da primavera, né, da polinização. A rinite por fungos, né, por poeira doméstica, normalmente manifesta o ano todo, podendo ter uma piora na época do inverno, né, principalmente no inverno úmido, que a gente tem um aumento aí dos fungos, né, que é uma das causas aí da rinite alérgica. O inverno é uma época, então, perigosa para a rinite alérgica. Exatamente. E quais são os cuidados que podem ser adotados nesse período do ano? Sim, primeiramente, uma boa ventilação do quarto, né, do local onde a pessoa dorme, né, o sol também é importante, porque ele ajuda a diminuir os principais alérgenos. A irrigação nasal, que é a higiene nasal, que a gente costuma orientar aí nas consultas, que é a limpeza com soro fisiológico, né, solução fisiológica, para remover os resíduos de alérgenos que ficam na mucosa nasal, no nariz. Especialmente à noite, quando a pessoa vai se deitar. Isso, antes de dormir, isso é importante. Vale ou após o contato, também. né? Vale para crianças também? Para crianças, todas as idades, não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Outro cuidado importante também é evitar tudo que acumule poeira, que possa acumular poeira dentro de casa, né? Como cobertores, cortinas, tapetes, né? Preferir sempre o chão com piso frio. A limpeza com um pano úmido é melhor do que a utilização de aspiradores ou vassoura. Normalmente a vassoura acaba levantando um pouquinho mais a poeira. Esses são, e o ursinho de pelúcia, bicho de pelúcia, né, tudo evitar. Zero? Principalmente para aqueles que são mais, possuem mais sintomas mais intensos, é interessante evitar aí o contato com esses objetos que acumulam poeira. Alguns apartamentos mais antigos ainda têm carpete, é um perigo. Sim. O carpete não é recomendado, né, para quem tem alergia, quem tem rinite alérgica. Sempre que possível, a gente recomenda a remoção do carpete, a utilização de piso frio, para evitar esse acúmulo de poeira. A questão do tapete, por exemplo, hoje existem tapetes antialérgicos. Funcionam também contra a rinite? Eles diminuem um pouco, né? Você tem uma diminuição da adesão ali da poeira, a proliferação de ácaros, mas independente do tipo de tapete, né, é sempre importante a limpeza do tapete. Então, sempre que possível, deixá-lo ao sol, fazer a limpeza, a lavagem, né, dependendo do tipo de tapete, lavagem e deixar secar bem ao sol, bater bem para soltar toda a poeira, soltar os ácaros que estão ali. A rinite pode evoluir, se tornando algo mais grave, inclusive à medida que a criança chega na adolescência ou na fase adulta, ou ela também pode regredir e desaparecer? A rinite alérgica ela tende a diminuir um pouco a intensidade dos sintomas ao longo da vida, principalmente nos idosos, né? Acaba diminuindo um pouco a intensidade dos sintomas. Né, mas na criança, principalmente, a rinite ela costuma causar muita obstrução nasal. E a obstrução nasal, por alterar o padrão respiratório, pode alterar o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento dos dentes, né, acaba evoluindo com uma respiração oral. Então a criança tem o nariz obstruído, acaba respirando muito pela boca,
e isso acaba alterando um pouco a musculatura, né, em volta da boca, criando um estigma até na criança. Você olha a criança e observa sempre aquela criança com a boca aberta, acaba entortando muitos dentes. Então isso altera o desenvolvimento da face da criança. Então por isso que é muito importante o tratamento da rinite alérgica, né, principalmente nas crianças. No adulto é mais a qualidade de vida que é comprometida. Então, ele, principalmente pela obstrução nasal, não consegue ter uma noite de sono tranquila, não consegue repousar, recuperar as energias para ter um rendimento adequado no dia seguinte. Né? Então... Os sintomas que os pais detectam e que são um fato de denunciar que a criança, por exemplo, aquela criança que tem dificuldade de se manifestar, que aquela criança tem rinite, está sujeita a esta doença. Sim. Quais são os sintomas que os pais notam? Sim, a criança pode apresentar bastante prurido nasal, uma obstrução nasal. A criança pode roncar, então até aquele ronco importante durante a noite. Muito espirro. Né? A criança pode apresentar um pouco de olheira, até por essa dificuldade no sono. Uma queda do rendimento escolar, também por a criança não conseguir dormir direito, às vezes ela pode ficar um pouco sonolenta durante o dia, não ter um rendimento escolar adequado. Mas o principal é isso, é a obstrução nasal, né, a coceira no nariz, né, a coceira nos olhos também pode acontecer, os espirros, ou a criança sempre com o nariz escorrendo, sempre puxando, fungando o nariz. Esses são os principais sintomas aí da rinite. É uma doença hereditária? Ela tem uma chance maior quando os pais têm, quando tem alguém na família que tem rinite, a chance é maior da criança desenvolver. Então ela tem um componente hereditário, sim. Necessidade de utilização de antibióticos para o seu combate? Não, não. A rinite alérgica ela é tratada inicialmente com esses cuidados no ambiente, né, com a lavagem nasal, e as medicações vão depender muito de cada caso. Né? Então cada caso é avaliado com cuidado pelo médico. E aí, a partir disso, é indicado a melhor medicação, mas normalmente não é utilizado o antibiótico para o tratamento da rinite alérgica. Você fazia referência até há pouco sobre a rinite principal, situação envolvendo o inverno e os ambientes fechados. Mas tem aquela situação que desperta também na primavera, especialmente em função da polinização das plantas? Isso, exatamente. Que é um tipo de rinite alérgica, que é a alergia por pólens, né? Que é muito comum em muitas pessoas, né? Então a gente vai perceber essa diferença principalmente pela época do ano. Né? Então, geralmente na primavera, que é a época da polinização, a pessoa tem uma piora dos sintomas. E às vezes até consegue identificar o tipo de pólen ou determinada árvore, né, determinada flor. Quem tem rinite automaticamente tem alergia e pode se manifestar em outras situações do corpo, a questão da alergia. E o inverso, quem é alérgico, por exemplo, a antibiótico, a penicilina ou então determinados outros medicamentos, automaticamente também pode desenvolver a rinite para as vias aéreas. A alergia, ela manifesta no corpo todo, né? Ela pode manifestar mais em algumas regiões, por exemplo, mais no nariz, né? A rinite alérgica é muitas vezes associada com asma, né? Com asma ou com bronquite, com algumas... Pode evoluir para asma e bronquite? Não é exatamente uma evolução, mas a pessoa tem as duas coisas, né? O que acontece é que ela pode manifestar em épocas diferentes da vida. Né? Então, e quem tem asma também pode apresentar um pouco de rinite. Né, e pode ter alergia cutânea também, dermatites atópicas, também pode estar associado, sim, tem uma chance maior de ter. Não é tão relacionado com alergias a medicamentos ou antibióticos, né, mas alergias respiratórias, elas andam unidas, né, até um assunto que a gente trata bastante, não só dentro da área da otorrino, mas da pneumologia, que é a associação da rinite com a asma, que é as vias aéreas unidas. Renato Souza e as perguntas dos ouvintes. Através do 9978-7885. Dúvidas por mensagem de texto, torpedo, e também mensagens através do WhatsApp. Bom dia, doutor. Bom dia. O ouvinte pergunta que ele diz que tem muita rinite, constantemente, muita rinite, no inverno e verão. Inclusive já fez cirurgia de desvio de septo, pois ficava muito mal por não conseguir respirar. Hoje
usa dia e noite descongestionante nasal. Ele gostaria de saber se há algum risco à saúde por usar tanto essa medicação. Sim, sim. O descongestionante nasal, tanto o tópico, né, que é o de pingar direto no nariz, quanto existem alguns comprimidos com descongestionante, eles têm uma ação no sistema circulatório, né? Então você pode, não só no local, né, o descongestionante tópico, ele acaba causando uma inflamação na mucosa nasal quando utilizado por muito tempo, causando uma rinite medicamentosa. Então ele melhora no primeiro momento e depois acaba voltando à obstrução pior do que era antes, até criando essa dependência. E por agir no sistema, como é um vasoconstritor, pode acabar agindo na pressão, então aumentando a pressão, podendo ao longo prazo causar arritmias, problemas circulatórios. Então a gente sempre procura tratar e evitar com que a pessoa necessite de utilizar esses descongestionantes. Não é a situação do soro. Não, é diferente do soro. O soro fisiológico ele não tem nenhum produto ativo ali, uma substância ativa. O descongestionante ele tem um vasoconstritor, que tem uma ação na mucosa nasal, que acaba desobstruindo o nariz. Isso do desvio de septo é bem interessante porque é muito comum a rinite estar associado com outros problemas, né? E isso tem que ser avaliado também, porque às vezes não precisa de vários tratar cada um desses problemas. Então, desvio de septo, o que é? Nada mais é que o desvio, né, dessa cartilagem que divide uma narina da outra. Né? Então, uma cartilagem ela pode ter um desvio, ela pode ser um pouquinho torta, acaba estreitando um pouco a passagem do ar, então acentuando os sintomas de rinite, principalmente a obstrução. Às vezes tem que corrigir o desvio de septo e tratar a rinite ao mesmo tempo. Na criança, muitas vezes está associado com o aumento de amígdalas e da adenoide. A adenoide é um tecido que cresce no fundo do nariz, também causando obstrução nasal. Então isso também tem que ser avaliado, porque pode ser uma causa de insucesso do tratamento. Outra questão, se spray nasal, aqui o ouvinte é mais específico, ele cita o Sorine, para crianças menores de 1 ano, são aconselháveis? Entra no caso dos descongestionantes. O que acontece é que existem vários tipos de medicação de uso nasal, né, principalmente em spray. Né? Em spray, existe o soro fisiológico em spray, tem os corticoides tópicos, né, que também são spray, que é uma outra categoria de medicação, e tem o descongestionante nasal, que é o vasoconstritor. Né? Então, assim, o que a gente recomenda é não fazer a automedicação. Né? Essas medicações, todas elas podem ser utilizadas, mas sempre sob a orientação de um médico, porque cada um tem sua forma adequada de ser utilizada. Né? Por exemplo, o corticoide tópico, né, que a gente fala que é um derivado da cortisona, né, a princípio acaba assustando um pouco, porque existe esse conceito de que é uma medicação forte. Mas no nariz ela é muito segura. Os principais corticoides tópicos em spray, eles são muito seguros, mas sempre devem ser utilizados sob orientação médica, e não mais do que o recomendado. O ouvinte questiona por que o meu nariz sempre apresenta um lado entupido? Às vezes é o lado direito, outras vezes o esquerdo. É rinite? Pode ser. O nariz ele possui um funcionamento bem interessante, que a gente chama de ciclo nasal, né, que é a alternância dos lados, né, da obstrução. Então, a gente tem dentro do nariz os cornetos, que eles têm a função de aquecer e umidificar o ar, né, preparar o ar para chegar no pulmão. E eles aumentam, às vezes, para aquecer um pouquinho mais, e às vezes aumenta mais um lado, daí depois automaticamente tende a aumentar o outro e diminuir. Vai alternando. Isso é um ciclo normal do organismo. Só que quem tem rinite, esse ciclo nasal ele pode estar exagerado, ele pode estar muito aumentado. Então, causando essa obstrução alternada aí do nariz. Então, muitas vezes um quadro de rinite pode realmente dar essa alternância de obstrução. Uma ouvinte pergunta se uma mulher pode ter rinite após a gravidez. Antes, nunca teve problemas. Após a cesariana, sempre tem coriza nasal, seguida de dor de cabeça na região acima dos olhos. Existe um tipo também de rinite, que é a rinite gestacional, que aparece durante a gestação, né? Por quê? Principalmente por conta das alterações hormonais, que são muito grandes nesse período, né? Caracteristicamente, a rinite gestacional ela tende a melhorar algumas semanas, alguns meses depois do parto, né? Então, normalmente isso melhora.
né? Às vezes a persistência desse sintoma já pode ser indício de algum outro problema. De repente, uma evolução por um quadro de sinusite, né? Ou que é infecção mesmo, né? Ou às vezes um outro problema não relacionado à parte nasal, como enxaquecas, enfim, outras causas de dor de cabeça, no caso dela em específico. Mas a rinite gestacional tende a melhorar algumas semanas após a gestação. O ouvinte relata que o seu filho tem 8 anos, ele usa remédio para rinite, asma, bronquite, desde um ano de idade. Ele já fez cirurgia da amidalite, mas ele ainda dorme com a boca aberta. Está direto com o nariz trancado. Ela relata esse acontecimento com o filho dela. Pergunta se tem cura, se tem tratamento. Ela fala qual que é a idade dele 8 agora? anos, ele tem 8 anos. Desde um ano que ele usa medicamento direto. E já fez cirurgia da amidalite. As causas de obstrução nasal, elas podem ir mudando ao longo do desenvolvimento, né, da criança, né? Inicialmente, provavelmente junto dessa cirurgia da amígdala, deve ter operado a adenoide, né, que é aquilo que eu falei, que normalmente no fundo do nariz. E a rinite, ela acaba podendo desenvolver após esse período, né, mantendo aí um quadro de obstrução nasal. Então, assim, tem que ser reavaliado, né, não é mais para ter essa obstrução nasal, tem que ser reavaliado, ver se tem algum outro problema associado, né, que deva receber mais algum tratamento ou algum ajuste de medicação, alguma coisa nesse sentido. E o doutor dormir com a boca aberta, no caso que ela relata aí que a criança dorme com a boca aberta, quer dizer alguma coisa? Sim, não, isso tem que ser revisto mesmo, porque, como eu falei anteriormente, a respiração bucal, isso altera o desenvolvimento da face da criança. Então, isso tem que ser corrigido. Não é normal respirar pela boca, o normal é respirar pelo nariz, né? Se é uma coisa esporádica, quando faz alguma atividade física mais intensa, né, e melhora depois, não tem problema. Agora, a persistência dessa respiração pela boca, a criança dormir muito com a boca aberta, isso tem que ser avaliado, isso não é normal. Encerrando, uma ouvinte pergunta onde fica a clínica do doutor e telefone para contato. Nós já vamos colocar. Só tem mais uma questão. Existe algum grau de parentesco entre renite e sinusite? É só mesmo a localização, né? A rinite é um quadro inflamatório, normalmente inflamação crônica, e a sinusite é uma infecção do revestimento, então é infecção ou viral ou bacteriana, né? Alguns sintomas se confundem, né? Como a obstrução nasal, secreção, né? Mas a sinusite, por ser o quadro infeccioso, geralmente vem associado com febre, dores, pode ter uma queda do estado geral, tosse, né? Então tem alguns sintomas incomuns, mas são problemas diferentes. Aquelas pessoas que têm dificuldades da emissão da fala, os chamados fanhos, tem algum problema envolvendo as vias respiratórias com obstrução? Sim, os fanhos normalmente, né, a fala, né, a alteração da fala pode acontecer por alguma malformação no céu da boca, a gente chama de palato, né, ou por alguma fenda na região da boca. Então essas alterações acabam mudando o padrão de fala da pessoa, né, pelo escape de ar ou dependendo do problema, mudando um pouco o padrão da fala, da voz, pela ressonância. Tá bem. Tiago Carvalho é médico otorrinolaringologista, otorrino. Ele atua na Clínica Balestro, localizada na Rua Geraldo Pereira, número 400, em frente ao Hospital de Estrela. Informações pelo 3712-1131. 3712-1131 ou no site Clínica Balestro, tudo junto, clinicabalestro.com.br, para saber mais sobre o trabalho não só do Tiago, como também do Balestro pai, Balestro filho. Tem também especialista envolvendo a audição, especialista trabalhando com autismo, dentre outras diversas especialidades da Clínica Balestro em Estrela. Um abraço, obrigado. Um abraço, Paulo, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Tá bem, Tiago Carvalho, médico otorrinolaringologista da Clínica Balestro.